Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre os impactos do meio ambiente no corpo humano. Um tema que estará em pauta na COP30. Para isso eu recebo Eugênio Scanavino, médico, fundador e coordenador do projeto Saúde e Alegria, que desde 87 atua com saúde e desenvolvimento sustentável na Amazônia. Eugênio, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e ainda mais discutindo um tema tão importante como esse. Eugênio, eu gosto de começar as conversas aqui do podcast do Inova Social conhecendo um pouco mais sobre os convidados. Eu conheço a sua carreira, mas para quem está nos ouvindo, eu queria que você falasse qual foi a sua trajetória até aqui. Quem que é o Eugênio? Bom, quem é o Eugênio, nem eu sei direito, mas a minha trajetória, eu me formei médico pela UFRJ, fiz residência em infectologia na Federal Fluminense, embora eu seja de São Paulo, e eu sempre quis ser útil em algum lugar, né? Queria ser um médico que fosse útil em algum lugar, precisasse muito, viajei o Brasil. Quando eu cheguei na Amazônia, eu falei, opa, vai ser aqui mesmo. Eu fiz essas viagens durante a faculdade, né? Então eu já me direcionei a formação para vir para a Amazônia, o que é um lugar com um meio ambiente maravilhoso, né? Muita saúde ambiental, muita saúde espiritual, saúde afetiva, saúde dos povos e as comunidades morrendo de diarreia, sem nenhum médico, isoladas com uma situação de vulnerabilidade. Então, achei que eu poderia ser útil, vim, e aí comecei a trabalhar como médico da prefeitura em Santarém, e eram muitas comunidades que nunca nem tinham visto médico. A maioria dos problemas eram muito simples, anemia, diarreia, falta de água tratada, falta de imunização, vacina, coisas simples que se agravavam. Então a gente começou, eu com minha ex-mulher, a Márcia Gama, que era uma arte educadora, a fazer um trabalho com muita educação em saúde, orientação, prevenção, né, cuidados de higiene, cuidados com a água, amamentação, cuidados com crianças pequenas, sanitário, etc. E para isso a gente começou a envolver as comunidades, né, porque não podia chegar lá e falar para aquela fila de 100 pacientes que eles tinham que, um por um, os cuidados de higiene. Então a gente começou a envolver os jovens, fazer brincadeiras educativas, daí foi surgindo o gincana, depois apareceu o circo, aí apareceram os monitores da saúde, que eram jovens, professores, lideranças se envolvendo. Então criou-se um movimento de saúde da comunidade, bem participativo, com a linguagem deles mesmos, eles explicando, a construção multilateral do saber, e depois aquela disseminação a partir deles mesmos. As comunidades que fizeram esses cuidados, como tratar água, tiveram um impacto enorme, imediato, né? Acabou a mortalidade infantil por diarreia, que era enorme, né? Com coisas muito simples, como cloro na água, soro caseiro. E isso acabou desenvolvendo toda outras prioridades, assim como alimentação, fazer hortas, alimentação nutritiva, com o que tinha ali, que hoje é conhecido como punks, né? Sanitário, buscar sistemas de água, e a partir daí os jovens fazendo aquele trabalho todo educativo começaram a mexer naquela época com rádios comunitárias, fazendo campanhas de rádio, aprenderam a usar rádio, depois começaram a aprender a usar a máquina fotográfica, né? Depois veio o celular, a internet, eles começaram a fazer rede, viraram jovens comunicadores, e a partir daí, então, um protagonismo juvenil, protagonismo das próprias comunidades, e também trabalhando com horta. Da horta passou para a criação de viveiro, reflorestamento, produção agroecológica, treinamento para emprego, para empregabilidade, treinando eles como eletricistas do sol, para colocar energia solar, como para implantar a bioconstrução, coisas que eles precisam aqui mesmo, dentre eles. E aí começamos a parte de produção de economia da floresta, com a floresta em pé, e hoje temos inclusive um ecocentro, que é uma bioindústria, né, que pega toda essa área aí de produtos da floresta e beneficia para que eles tenham uma economia que seja competitiva, né, e que valha mais do que a floresta derrubada. Então, na verdade, saúde envolve tudo, né? Você não consegue fazer uma única coisa. Você começa com um problema, surge outro, e vai atrás do outro. No final é o desenvolvimento.
O Sérgio Aroca, que era um grande sanitarista, meu líder, ele falava: saúde é o resultado final de toda uma sociedade. Eu acredito bastante nisso. Eugênio, você já deu uma prévia aqui do que é o projeto Saúde e Alegria, mas eu queria um pouco mais a fundo. Queria que você falasse um pouco do papel, né, que é promover saúde e desenvolvimento sustentável. E para quem está nos ouvindo que nunca ouviu falar do projeto, como que vocês atuam, né? Qual que é o papel hoje, então, do time do Projeto Saúde e Alegria dentro desse cenário todo? Então, nós somos uma organização não governamental, né, de caráter filantrópico. Nós temos uma equipe interdisciplinar, que tem médico, enfermeiro, educador, arte educador, palhaço, porque nós temos o Gran Circo Mocorongo, que é um circo itinerante, circo social educativo, né? O circo é feito por todo mundo. E temos agrônomos, técnicos agrícolas, educadores, jovens. Uma boa parte da nossa equipe, a grande maioria, é das próprias comunidades que vieram se capacitando. E as nossas equipes viajam regularmente aqui na bacia do Rio Tapajós, né? Que é um rio muito bonito, alguém já deve ter ouvido falar de Alter do Chão, que fica na beira do Tapajós. Tem muitas praias e tal. Então, nós atuamos na área do Rio Amazonas, Rio Tapajós, do Rio Arapiuns, nos municípios de Santarém, Belterra, um pouco em Aveiros também. Trabalhamos com os Munduruku, lá em Itaituba, Jacareacanga, e temos um pequeno trabalho em Oriximiná, com quilombolas. Então, a nossa equipe viaja regularmente, levando programas que são construídos com a comunidade, né? Então, nós temos agora um grande trabalho em saneamento, a gente está já implantamos mais de 200 sistemas de água com energia solar. Temos também um trabalho grande na área de saúde, além de tudo a prevenção, trabalho educativo, né? Um trabalho também de capacitação e apoio aos agentes locais, apoio ao SUS, né? A gente não quer ser assistencialista, a gente quer apoiar as políticas públicas com tecnologias sociais que a gente desenvolve. Uma delas, a gente em 2005 colocou, além do trabalho de educação, prevenção, né? Lave a mão, use cloro na água, que o pessoal nem aguenta mais ouvir falar nisso lá na comunidade, tanto que a gente martela, mas também a parte resolutiva. Criamos um barco hospital, uma unidade fluvial de saúde, em 2005, o barco Abaré 1, e ele passou a funcionar, então, atendendo as comunidades de maneira regular, com todos os programas de saúde da família, né? Idosos, gestantes, pré-natal, laboratório, odontologia e tudo mais. A gente fez isso em parceria com as secretarias de saúde dos 3 municípios que ele atende. E lembrando que esse não é um barco de assistência, que passa uma vez, distribui remédio e depois vai embora. Não, ele volta nos mesmos territórios regularmente, 6 a 8 vezes por ano, a cada mês e meio, né? Faz todos os programas, ainda leva residentes das universidades, internos, estágios, né, para a interiorização da medicina. De vez em quando fazem também jornadas cirúrgicas, jornadas médicas de oftalmologia, às vezes odontologia. E esse modelo ele foi monitorado pelo Ministério da Saúde, que viu que tinha uma eficiência 80% mais alta do que o normal, com um custo per capita muito mais baixo de investimento em saúde. Então, isso em 2010 se tornou política pública, o SUS criou o Programa de Saúde da Família Fluvial e hoje já existem mais de 100 embarcações dessas na Amazônia toda e Pantanal. Então, é um dos exemplos de que a coisa virou política pública. E hoje em dia nós estamos trabalhando no fortalecimento desse modelo, incluindo os kits de UBS da floresta, né? Onde a gente, por exemplo, hoje em dia, em muitos lugares a vacina vai de isopor da cidade até lá na UBS do interior, e aí chega lá, vai no isoporzinho para as equipes volantes, dá uma chuva, acabou a vacinação, né? Então a gente não pode mais acontecer isso. Então nós estamos implantando um UBS modelo da floresta, que tem energia solar, tem geladeira de vacina, tem foco de luz para poder atender à noite, tem equipamentos básicos, né? Digitais, de boa qualidade, com uma conexão, computador e telemedicina, telesaúde. Então, com essa telesaúde e a conexão, a gente pode capacitar os enfermeiros, pode enviar orientações, né? Então, fica um modelo completo, porque quando o barco não está nas comunidades, as comunidades são atendidas pela telesaúde. Isso aí é muito importante, né?
Os indicadores de saúde na Amazônia são péssimos, são os piores do Brasil, são gravíssimos, né? São comunidades isoladas, muito vulneráveis, que não têm acesso a serviços, né? Porque os serviços estão longe, são poucos, né? Então as pessoas não saem da comunidade para enfrentar uma fila lá na cidade, onde ele vai demorar para ser atendido, depois o médico pede o exame, demora muito mais para fazer o exame, depois pegar o resultado do exame, voltar para o médico para pegar a medicação. Eles acabam não fazendo isso, né? E acabam, então, agravando doenças muito simples. Então, com esse tipo de coisa, a gente leva uma saúde de qualidade. Hoje em dia, essa política é do SUS. Nós doamos o barco Abaré 1 para a UFOP, a Universidade Federal do Oeste do Pará, que hoje faz a gestão, junto com a Secretaria de Saúde. Tem um outro barco aqui no município, que é da própria Secretaria Municipal, e o outro barco é de nossa propriedade, mas também incomodado. Então, o sentido nosso é fortalecer o SUS. Isso na área de saúde. Na área de saneamento, como eu já disse, né, com essa emergência climática, nós estamos na seca, a gente regularmente está implantando sistemas de água com energia solar nas comunidades. Mas agora, na questão climática, né, está muito grave a situação. Nós estamos com uma campanha de distribuição de filtros de nanotecnologia, que são filtros muito baratos, sabe? E eles limpam 99% das impurezas, podem ser colocados num balde, numa garrafa PET e tal. E nós estamos em campanha para tentar disponibilizar isso agora, porque principalmente nesse momento as comunidades estão vivendo uma seca muito grande, a água está pouca, está contaminada, os níveis de saneamento da Amazônia são baixíssimos, as cidades têm pouquíssimo esgotamento, né? Sistemas sanitários, então o esgotamento vai direto para o rio, contamina a água, essas comunidades acabam se contaminando e morrendo dessas coisas. Nessa área de juventude também, a gente apoia coletivos de jovens da floresta, são coletivos onde existem as vozes climáticas, vozes pelo clima, são coletivos que trabalham, então, em dois sentidos, no sentido de terem vozes ativas, serem protagonistas dos seus territórios, né? Explicar para o mundo quem eles são, defender a proteção da Amazônia, e o outro trabalho é o trabalho de geração de emprego e renda, de se capacitarem tecnicamente com ofícios que funcionem para a floresta, onde eles possam se desenvolver dentro da cultura deles, dentro do território deles, mas de maneira moderna, tecnológica, né, e competitiva. Então, existe um programa chamado Floresta Ativa, onde tem todo um trabalho de plantio de mudas, né? Então, há uma produção de quase 30 mil mudas por ano para reposição florestal. Tem também a parte de ofícios, né? Como eu falei, treinar em manutenção de energia solar, em outros ofícios, né? E também coleta de sementes, mel de abelha, turismo de base comunitária, artesanato. Então, vários grupos desenvolvendo ações de economia da floresta em pé, sustentáveis, né? E uma maneira de se desenvolver de maneira moderna. Hoje em dia, nós inauguramos este ano o Ecocentro, que é uma bioindústria, que pega e recolhe todo esse material da floresta, as andiroba, castanha, borracha, mel, faz o beneficiamento e comercializa, né? Isso aí é uma cooperativa dos próprios comunitários. Quando eu falo a gente, somos nós, mas são as comunidades. Nosso trabalho, basicamente, é apoiar as comunidades para elas se desenvolverem, para elas terem os seus direitos básicos garantidos, cidadania, se desenvolverem de maneira competitiva, de maneira qualitativa, de maneira justa, né? Mas dentro dos seus territórios, dentro da sua cultura e de modo sustentáveis. Mais ou menos é isso. A gente tem também, em todas as nossas viagens, nós temos o Gran Circo Mocorongo, de Saúde e Alegria Internacional, né? E ele tudo vira circo lá. Então, todos os grupos que estudam, fazem trabalhos durante o dia, fazem curso, treinamento, à noite vai para o circo e vira, e aquilo lá tudo vira arte, vira educação, vira diversão, e aí as comunidades se apresentam, lá todo mundo é público e artista ao mesmo tempo. Eugênio, antes da gente falar sobre a COP30, eu queria pegar essa fala que você trouxe aqui. Você é um profissional que, depois de tantos anos, e apesar de estar na liderança, você ainda está muito presente na atuação de campo, né? Aliás, a nossa conversa aqui, ela demorou um pouco para a gente gravar, porque você estava viajando pelas comunidades, né?
Você citou a seca severa que a região está passando. Como que você tem visto essa mudança de cenário e os impactos nesses últimos anos, né? Dessa acentuação dos impactos ambientais? Eu gosto de estar em campo, viu? Estar em comunidade, né? A gente acaba virando burocrata para fazer mais do que a gente gosta, que é ficar em campo. Eu gosto de atender comunidade, adoro, né? Para poder ter mais atendimento, eu tenho que ficar mais dentro do escritório para fazer projeto. Então, é um pouco contraditório, mas é o que acontece. Enfim, a seca, ela está muito grave, né? Nos últimos anos, a gente está vendo o clima aqui desandar. Coisa que aconteceu a cada 50 anos, agora estão virando frequentes, né? Se a gente já tinha uma saúde como uma emergência crônica, agora ela é uma emergência aguda crônica. Ou seja, a gente está todo ano agora em cima de uma crise. Saiu a Covid, entrou agora a seca, né? E a gente fica correndo atrás, tentando dar todo o apoio possível. Agora, as mudanças climáticas, elas impactam muito diretamente as comunidades, porque são comunidades que vivem do meio ambiente. Eles dependem da fruta para comer, dependem do peixe, dependem do plantio em pequena escala, né? Então, se você tem uma seca, aquela roça, aquela lavoura que o cara plantou, não chove, a lavoura não vinga. O cara não tem nada para comer. Seca o rio, acaba o peixe. Não tem nem água para beber. Então, gera impactos muito severos. O equilíbrio da Amazônia é um equilíbrio muito delicado, né? Tudo tem o seu ciclo, tudo tem a sua hora. Antes de chover, a árvore solta sementes no chão, aí vem a chuva, algumas são sementes, são árvores, sementes voadoras, outras são sementes flutuantes, que dependem da água para se espalhar. Quando muda esse ciclo, os animais também têm todo o ciclo, tudo certinho. Quando muda isso, se encaminha tudo. E as comunidades ficam numa situação severa, porque além disso são vulneráveis, têm pouco acesso a serviço de saúde, pouco acesso a transporte. Nessa época agora não conseguem nem sair para levar um medicamento, para levar um doente, numa emergência. Ficam bem isoladas, com fome, né, com água contaminada. Então, a gente está o tempo todo em campo lá, justamente tentando ajudar e preparar, né, mitigar essas coisas com que a gente pode. A gente está fazendo campanhas agora como eu te falei, dos filtros, de cuidados com a água, cuidados com a saúde, de saúde ambiental, de cuidado, prevenção a incêndio, né? Então, nunca para. E a situação tem se agravado cada vez mais. Eu sempre digo, assim, como médico, a gente médico sabe que o paciente, quando ele faz uma pneumonia aqui, faz uma infecção urinária ali, mas a gente pergunta, ele tem uma febrícula continuada de 1 grau e meio, que é continuada, a gente sabe que ele está com uma doença profunda grave. Uma tuberculose tem esse tipo de sintoma, o câncer tem esse tipo de coisa, uma micose profunda pulmonar também. Então, quando tem uma febrícula continuada de 1 grau e meio, assim, e alguns sintomas aparecem de vez em quando, a pessoa está com uma doença grave. E esse é o caso da Terra. A Terra está com uma febrícula de 1 grau e meio, continuada, e está manifestando agudamente. Furacão aqui, seca ali, degelo ali, né? E esse paciente, quando começa a manifestar muito, o paciente desanda, né? Então, a gente está nesse ponto onde eu acho que o paciente Terra está com uma doença crônica profunda e está desandando, né? E as pessoas não percebem que a gente mora no mesmo planeta, tanto faz o furacão de lá, quanto a cheia do sul, quanto a seca daqui, tudo tem a ver, tudo está relacionado. A própria Amazônia, ela está o tempo todo no noticiário, todos os dias na meteorologia parece, deu um sei que subtropical lá na Amazônia, vai chover em São Paulo. Queimou lá no Mato Grosso, onde foi parar a fumaça? Em São Paulo, né? As pessoas tossiram a queimada da Amazônia em São Paulo. Então, a Amazônia ela é importantíssima para o planeta, né? Para o clima do planeta. Eu sempre falo assim, se a Terra está com a Amazônia, ela é um umidificador, é regulador do clima do planeta. Então, se a Terra está com uma febrícula, a Amazônia é o paracetamol da Terra, né? Porque ele é o antitérmico da Terra, paracetamol.
E aí a gente tem que entender que a Amazônia é remédio para o mundo. Se a gente derruba a Amazônia, a gente mesmo se arrebentando. E aí eu falo assim, se a saúde do planeta depende da saúde da Amazônia, do que depende a saúde da Amazônia? A saúde da Amazônia depende da saúde dos povos que vivem nela, porque são esses povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que estão lá dentro da floresta, protegendo a floresta com a própria vida. Tanto que o Brasil é um dos países que mais matam ambientalistas, né, defensores do meio ambiente do mundo. E eles estão lá defendendo a floresta, né, que é deles, que eles precisam dela para viver. Só que eles estão numa situação de vulnerabilidade, eles estão defendendo, mas não têm acesso a bens de cidadania como todos nós. Então, esses brasileiros heróicos, né, que são os verdadeiros guardiões da floresta, estão guardando a floresta para todos nós e merecem ter direitos, sim, como todo cidadão, saúde, educação, tecnologia, conexão, celular, capacidade de renda, né, competitividade, porque a gente tem que apoiá-los, né, para que eles possam, por eles mesmos, serem donos do futuro deles e protegerem a Amazônia para o nosso futuro. Então, o que o Saúde e Alegria faz, na verdade, é trazer tecnologias de ponta junto com os comunitários, desenvolver tecnologias sociais, né, que possam ser disseminadas e, a partir daí, procurar disseminar isso via política pública, política dos governos. A gente vê que esses governos, agora nessa eleição, pouquíssimos falam em mudança climática, né? Porque eu acho que é muito fácil para um governante que está num ar-condicionado com a caneta na mão, entendeu? Beber água, ele vai lá, abre a torneira, pega água. Ele está com fome, vai na padaria e pede um sanduíche. Só que ele está lá numa redoma, só que isso tem um preço, né? Aqui na Amazônia, não, o cara quer beber água, ele tem que andar 2 quilômetros para conseguir um balde de água. Ele quer comer, ele vai ter que plantar, vai ter que descascar a mandioca, que não tem, porque a mandioca ficou queimada na época da seca, por causa da seca. Então, eu acho que seria muito bom que os governantes sentissem um pouco, até mesmo numa comunidade urbana, que a situação é muito mais frágil também, que esses governantes sentissem um pouco, né, da realidade daqueles que eles se dizem representar. E eu não vejo esses governantes falarem em questões climáticas, eu não vejo, tem enchente, tem desabamento, tem um monte de coisa acontecendo e parece que as pessoas estão negando, né? E ainda tem o pior, né? Tem aquele que fala assim, vamos queimar só mais um pouquinho, vamos devastar só mais um pouquinho. Vamos então explorar um pouco mais de petróleo, depois de 2030 a gente para, né? Então está todo mundo falando em mudança climática, a Terra está apodrecendo e a gente está tirando mais petróleo. Não é só o Brasil, são países, todos eles, né? Então o que adianta a gente pegar, preserva a Amazônia, refloresta, aí vem uma seca, queima tudo, e essa seca é causada por emissões de petróleo que vieram lá do exterior. Então, a Terra é uma só, a saúde é um desafio coletivo e a saúde do nosso planeta é um desafio de cada um de nós, que estamos escutando. Eu estava comentando agora, outro dia, que na época do obscurantismo, né, da época medieval, as pessoas achavam que a Terra era o centro do universo. E agora eu acho que o obscurantismo contemporâneo, porque as pessoas acham que ela é o centro do universo. Piorou, entendeu? Então, as pessoas não têm mais senso de coletivo, né, de comunidade, disso tudo, né? Então, eu fico falando, se você não consegue pensar no coletivo, pense então em você mesmo, nos teus filhos, no teu neto. Sabe? Vamos deixar um futuro para o teu neto, pelo menos, né? Pense no seu neto. A gente conseguir deixar para o teu neto um planeta melhor do que a gente recebeu, né? Não sei se a gente vai conseguir. Eugênio, acho que são tantos fatores aqui e eu acho que você falou uma coisa importante, né? Passa por todos nós, né? Você falou sobre os governantes, eu tenho uma opinião que os governantes são reflexos da sociedade, né? É exatamente isso que você comentou agora. Entrando na questão, né, mais diretamente, dos impactos do meio ambiente na saúde humana, eu queria só completar com um exemplo aqui de um artigo do Embrapa. Lembrando quem está nos ouvindo que todos os links que a gente está comentando aqui, tanto o artigo do Embrapa quanto o projeto Saúde e Alegria, tá na descrição do episódio.
Mas esse artigo do Embrapa, ele fala que os eventos como o El Niño, eles podem aumentar em até 5 vezes o risco de epidemia da malária. Tá? Esse é só um exemplo de como que o meio ambiente pode impactar na saúde humana. A gente viu o Covid, né? A pandemia de Covid foi um reflexo também de, como que eu posso dizer, o ser humano mexendo onde não devia, né? Eu queria escutar de você quais são hoje os principais impactos do meio ambiente na saúde das pessoas. Você deu um exemplo aqui já sobre São Paulo, né? A gente tem um exemplo da queimada, que a fumaça acabou vindo para São Paulo. A gente teve inúmeros problemas na maior cidade, na maior metrópole da América Latina, problemas respiratórios, né? E como que você vê essas mudanças ambientais afetando o corpo? Eu quero agora uma visão do Eugênio médico. Apesar de você já ter falado muito como médico aqui, mas eu queria uma visão de quem está muito próximo da Amazônia, mas também esse paralelo como médico, também vendo tudo isso que está acontecendo. E só para completar aqui a minha fala, você falou sobre o planeta, né? O planeta é um só. Tem uma fala muito interessante do Carl Sagan, ele chama Pálido Ponto Azul. E ele fala que naquele pontinho, aquele pálido ponto azul, né, que o Hubble vira, né, e olha para o universo, é o planeta Terra. E ali já viveram todas as pessoas que você já conheceu, todos os reis, todos os plebeus, e a gente não tem outro lugar para fugir. A gente só tem esse pálido ponto azul. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão dos impactos ambientais na saúde diretamente. Bom, como eu disse, está tudo relacionado, né? Nós tivemos a pandemia, vou começar pela pandemia. A pandemia, ela também é fruto do nosso modelo de desenvolvimento, né? Nós estamos invadindo floresta, estamos desmatando. Na hora que a gente desmata, ali você tem vírus, você tem bactérias, você tem animais que estão ali em equilíbrio, estão em equilíbrio no ecossistema deles. Na hora que você tira eles da casa deles, tira a casa deles, como se diz, vírus também é gente, né? Ele quer viver. Então ele vai se adaptando, ele vem para a nossa casa. E muitas vezes a nossa casa é o nosso corpo, né? Então a casa que ele vem para o nosso habitat, para o nosso corpo. Então o maior consumo de antibiótico dos Estados Unidos é para a criação de galinha e porco, que eles vivem em situação de confinamento, e você tem, então, que manter isso. Vai desenvolvendo bactérias, vai selecionando bactérias, né? Vai selecionando vírus. Uma hora esse vírus se adapta e cai para o ser humano. É conhecido como doenças emergentes, né? Ou doenças ressurgidas, além da vacinação, que ainda está baixa, né? Porque teve essa onda de falarem mal da vacina. Então, nós estamos extremamente frágeis, né? Estão surgindo muitas doenças e pode aguardar novas pandemias. A gente que é estudante de infectologia, a gente não fala se, a gente fala quando. Já estávamos esperando uma pandemia e estamos aguardando novas. E a gente tem que rezar para que elas sejam suaves, né? Essa pandemia agora de Covid, ela teve uma letalidade de 6% das pessoas, né? Foi muita gente que morreu. Mas se é um ebola, por exemplo, que ele só transmite atualmente por contato físico, né? Mas se ele passa a transmitir por via oral, por gotícula, né, a mortalidade do ebola é de 60% a 90%. Então vai ser um caos, né? Realmente, vai ser um apocalipse. E a gente pode ter uma coisa dessa a todo momento. Vocês podem ver que estão surgindo novas doenças, né? Tem as doenças que estão, essas doenças novas que estão surgindo, algumas estão ressurgindo, né? Como a própria coqueluche está ressurgindo e tal. E você tem também as doenças por transmissores, né? Como a malária, como a dengue, e todas essas, porque os mosquitos se multiplicam muito com o aumento da temperatura, né? Então, nós estamos sendo diretamente impactados pelas questões climáticas, mas especialmente pelo nosso modelo de desenvolvimento. E é uma questão que pode abranger o planeta como um todo, né? E eu acho que as pessoas estão um pouco atentas a isso, né? Parece que a gente teve uma pandemia e, de repente, todo mundo esqueceu disso. Passou a pandemia, o homem superou. Não superou nada. Foi o vírus que se adaptou, conseguimos fazer vacina ali, né?
mas o estrago foi grande, poderia ter sido muito maior e a gente aguarda que pode acontecer muito mais, porque o lixo está aumentando, o lixo também é fonte de doença, as vacinas estão pouco, né? O Brasil tinha um dos maiores sistemas de vacina, né? Foi desmontado pelo governo anterior. Hoje os níveis de vacinação estão tentando recuperar, né? Mas estão muito baixos ainda. Tem toda essa questão aí da vulnerabilidade, tanto de alimento, como de água, como de calor extremo, né? Tudo isso gera problemas de saúde, ainda tem as queimadas, né? E vocês estiveram tossindo em São Paulo, a fumaça da Amazônia. A Amazônia faz chover em São Paulo, né? Mas ela também, quando queima, faz vocês tossirem por aí. Então, tudo isso está tornando a humanidade como toda vulnerável, porque hoje você tem a globalização, né? Uma pessoa, você tem em um avião, você tem pessoas de todas as nacionalidades confinadas naquele avião, quando encosta no aeroporto, cada uma vai para uma cidade diferente e muitos vão para congressos e encontros, né? Onde tem outras pessoas de outras. Então, a questão da globalização, hoje em dia, é como um rastrilho de pólvora. Se você tem uma contaminação aqui, um vírus que demore 2, 3 dias para aparecer, né, ou uma semana, que é o normal, para ele se manifestar, enquanto ele está contaminando, você contamina o mundo inteiro muito rapidamente, né? E a gente não está muito preparado para isso, não. Eugênio, a gente falando agora no contexto da COP30, né? Como que você vê esse debate sobre meio ambiente e saúde sendo abordado? A gente falava aqui antes de começar a gravar que quando a gente fala em COP, a gente está pensando mais em meio ambiente. A gente nem sempre pensa de imediato, né, em saúde. Qual que é a importância também de discutir essas questões de saúde durante um evento como a COP? Né? Então, são essas duas perguntas que eu tenho para você. Olha, pelo tudo que eu falei agora, nós estávamos falando de saúde e ambiente, né? Eu, inclusive, faço parte de um grupo chamado GT Saúde e Ambiente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E a nossa preocupação é justamente essa, né? Você tem a COP discutindo muito o meio ambiente, discutindo muito o clima, né? Tentando ver se as pessoas acordam para compromissos. E a saúde não é uma pauta importante. A primeira vez que foi discutido saúde foi na COP anterior, né? Vai ter de novo saúde agora, mas nós temos que fazer um trabalho muito grande. A gente saiu de uma pandemia causada por problemas ambientais, temos uma crise climática, né? Problemas de saúde, e as pessoas acham difícil juntar as duas coisas, né? Quer dizer, o óbvio às vezes parece que está muito oculto, né? Que é muito difícil de enxergar. Então nós estamos fazendo um grande trabalho para tentar aumentar a incidência da pauta ambiental, a incidência da saúde nas pautas ambientais, né? Juntar essas duas coisas e trazer a pauta do meio ambiente para a saúde. Porque você também, na área da saúde, você tem grandes eventos, tem grandes congressos, e a gente vê pouco a pauta do meio ambiente lá. Né? Às vezes vê um trabalho aqui, um ali, um epidemiologista, mas a gente tem que juntar essas duas pautas e começar a compreender o meio ambiente como um determinante absoluto da saúde e a saúde também como algo que tem que ser considerado pela agenda do meio ambiente. Então, o que a gente quer fazer é juntando especialistas, né, fazendo eventos, juntando especialistas, conversando, fazendo um grande diálogo com instituições que mexem com isso, como Fundação Oswaldo Cruz e outras, universidades, mas também com ativistas, também com as lideranças originárias, né, que têm uma percepção muito clara disso, né, para eles vivem em relação com o meio ambiente, né, de uma relação saudável, e eles percebem perfeitamente essa relação. Então, trazer todo mundo e a gente pensar nos caminhos que a gente possa fazer, tanto para mitigar as questões climáticas, como, especialmente na saúde, se adaptar às novas situações climáticas, né, que vão impactar diretamente na saúde. Existe até um grupo no Ministério da Saúde pensando nisso, mas eu, às vezes, vejo muita vagarosidade nesse assunto. Ainda vejo uma distância grande. Eugênio, a gente vai seguindo para o nosso fim do bate-papo. Eu gostaria de pegar vários pontos aqui que você falou e poder
desenrolar uma conversa longa, mas eu sei que a gente tem um tempo limitado. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e falasse também um pouquinho como que você vê o futuro do Projeto Saúde e Alegria. Então, assim, gostaria que você primeiro falasse como que você vê o futuro do projeto, né? O que o Eugênio, como fundador, gostaria que o projeto alcançasse aí no futuro próximo. E depois deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Eu acho que você falou aqui um ponto muito importante. As pessoas estão muito centradas no individual e a gente está esquecendo como vive em sociedade. E quando a gente fala em saúde, a gente não fala só de nós, a gente está falando do outro também. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para encerrar o nosso bate-papo. Bom, meu sonho, né, como médico infectologista, sempre foi inventar o vírus da saúde. E alguma coisa que multiplicasse a saúde, né, e não as doenças. Então, eu acho assim que a gente, como organização, mesmo eu como liderança, e a gente como organização liderante também, a gente tem que se tornar desnecessário. Meu sonho é que a gente se torne desnecessário. Mas é um pouco difícil, né? Porque a gente resolve um problema, aparece outro, né? Então as pessoas perguntam, você realizou o seu sonho? Eu falo, não sei, já me esqueci. Eu nunca parei de sonhar, né? E os sonhos vão mudando e vão aparecendo, mas eu acho que o nosso trabalho é tentar a gente se tornar desnecessário em cada passo para poder enfrentar outros passos, que o conceito de saúde e alegria se disseminasse como um vírus da saúde, né? A minha ideologia é saúde, alegria, paz e bem, que é o lema do São Francisco. Eu acredito nessas 4 coisas para mim, e se o saúde e alegria fosse um disseminador disso, eu ficaria muito feliz, né? E que a arte, que o circo, que a alegria, que a saúde que tem cada um e que o potencial criativo de cada um fosse estimulado para o bem comum, né? Então, o que eu posso dizer é isso, é que a gente vive num único mundo, que a gente vive junto com os nossos semelhantes, que cada um de nós é responsável, sim, pelo que acontece lá fora. Não adianta fechar os olhos, tapar os ouvidos e fechar a boca, porque o incêndio vai passar por cima de você. Então você tem que ajudar a apagar os fogos, né? Eu acho que cada um de nós tem um potencial enorme de participar, um potencial enorme de criar. Eu sempre tenho aquela frase, crio, logo existo. Então eu acho que cada um de nós tem que buscar um sentido para a sua vida e que esse sentido não é só a gente se dar bem, a gente ter tudo. Esse sentido é a gente ajudar a construir um mundo melhor para todo mundo, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os netos dos outros. É um mundo de paz, né? De menos ódio, com mais tolerância, com mais paz, com mais capacidade e alegria para todo mundo, mais oportunidades. Então é isso que eu sonho. Eugênio, eu queria agradecer o bate-papo. Acho que é muito legal ver essa visão e eu acho que a gente tem que disseminar mais isso. Foi o que você falou. A gente não está vivendo sozinho e, como eu falei, a gente só tem esse planeta. Então, é muito importante a gente trazer esse tipo de discussão, não só aqui no podcast, não só na COP30, mas eu acho que é a todo momento, né? Então eu queria agradecer mais uma vez pela participação e o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau. Tchau, obrigado, gente.